tema da USE nesse mês de maio é a Lei de Sociedade. Maio, mês das mães, mês da família. Estamos praticamente no final de maio, mas podemos ainda refletir sobre essas considerações. Maio é um mês assim, onde temos várias atividades, né? Tanto assim que a USE, sempre no mês de maio, que nós temos o Dia das Mães, que nós temos o Dia da Família, né? O Dia Internacional, porque o Dia de Maria é comemorado internacionalmente no dia 15 de maio. Aqui no Brasil é comemorado em 8 de dezembro, mas internacionalmente é no dia 15 de maio, que coincide também com o Dia da Família. Então, a USE, todo ano, no mês de maio, ela faz aquele encontro, né, a Jornada da Mulher Espírita. Nós tivemos, né, a Jornada da Mulher, a 46ª Jornada da Mulher Espírita, onde tivemos vários temas envolvendo a família. Nós tivemos uma palestra no Joana d'Arc, a expositora era a Denise Ferrante, e o tema era o sentido da família. Em seguida, tivemos Flávio Tolini, lá no Anália Franco, falando sobre por que a desestruturação das famílias, quando tão grande é o seu valor. E o encerramento foi com Antônio Demarche, que falou lá no Centro Espírita, na Fraternidade Assistencial Irmão Romano, e o tema que ele desenvolveu foi o desafio da família moderna na era da tecnologia, né? Nessa era tecnológica. Então, a gente vai falar sobre a lei de sociedade e, logicamente, sobre a família, porque família e sociedade estão indissoluvelmente ligadas, diz Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas. Tanto assim que ela afirma que se por um acaso, né, por algum motivo, a família cair, a sociedade cai junto. Então, a lei de sociedade nós podemos estudar no livro dos Espíritos, no capítulo 7. E lá fala da necessidade que nós temos dessa vida social. Por quê? Porque nós fomos criados para isso, né? Deus nos deu tantos atributos, né? A comunicação, a inteligência e vários dons para que a gente não vivesse em isolamento, para que a gente vivesse em sociedade. E mesmo assim, todos nós necessitamos uns dos outros para nos completarmos. Então, há essa necessidade de relacionamento, para que haja realmente aquela harmonização, aquela busca realmente de complemento, né, uns com os outros, né? Só como irmãos, por isso que nós temos fraternidade, né? Aqui é Fraternidade Espírita Irmã Maria. Então, somos todos fraternos, somos todos irmãos, né? Afinal, Deus é o nosso Pai. Então, nós estamos nessa família universal. Nós somos todos irmãos. Se a gente for ler o Livro dos Espíritos, que temos várias questões, começando desde a 766, que nós falamos, aí começa a falar sobre os laços de família. Nos laços de família, uma questão importante é a 775, onde é feita a pergunta para os espíritos: qual seria a consequência do relaxamento ou afrouxamento dos laços de família? A resposta dos espíritos é bem curta, né? Seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento, um aumento do egoísmo. Depois nós vamos passar pela lei de progresso, porque nesse relacionamento, né, uns com os outros, e, logicamente, no meio da sociedade, nós vamos buscando fazer com que essa lei do progresso se estabeleça, né, na sociedade. Aí nós temos a lei de igualdade, temos a lei de liberdade e temos a lei de justiça, amor e caridade. Na lei de justiça, amor e caridade, podemos nos lembrar da questão 886, quando é feita a pergunta, né, qual é o verdadeiro sentido da caridade conforme Jesus nos ensinava, né? Então, fala lá daquele famoso BIP, né? Já falei, o BIP. B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. Benevolência, né, para com todos, e indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, essa lei de amor, justiça e caridade, ela nos fala justamente do que nós devemos fazer, né? Então, até falou,
benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É realmente isso. E aí Kardec complementa dizendo assim, que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Né? Então, é essa necessidade que todos nós temos. E aí a gente vai perceber que a família é essa escola abençoada, né, de aperfeiçoamento que nós todos temos. Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 4, que nos fala da reencarnação, fala dos laços de família, que a reencarnação fortalece esses laços de família. Muita gente acha que é o contrário, né? Porque aí a pessoa fala assim, quando eu desencarnar, eu vou chegar lá, já vou ter, 10 mães, 10 pais, né? Porque são tantas idas e vindas, né? Não, mas na realidade a gente sabe que é tudo uma família universal. Mas a reencarnação, ela fortalece esses laços. E no capítulo 14, que fala de honrar pai e mãe, fala justamente da parentela, das parentelas que nós temos, tanto a parentela corporal quanto a parentela espiritual. Família e espiritismo, vida em família, nós estamos sempre nos relacionando, né? Até se fala, né? Viver é fácil, mas conviver é difícil. Então, a família, a gente sempre vai ver a figura da mãe como aquela fonte de amor, né? Fonte perene de amor, de afetividade. Por isso, no livro de Richard Simonet, eu já citei, inclusive, outras vezes, Encontros e Desencontros, porque a reencarnação, né, é um encontro e também um reencontro. Ele diz assim, do que é feita a vida? A vida é feita de encontros e desencontros. Os encontros são aquelas atividades programadas no plano espiritual, e aí nós retornamos aqui como pai, como mãe, como filhos, como vizinhos, como colegas de profissão, como irmãos da mesma casa espírita, para nos harmonizarmos, para nos reconciliarmos, para estreitarmos esses laços familiares, né, esses vínculos familiares. Mas por causa da nossa inferioridade moral ainda, surgem os desencontros. Mas graças a Deus e a sua misericórdia, nós temos as oportunidades dos reencontros. Então, essa vida é feita de encontros, desencontros e reencontros. Só não teremos desencontros quando nós encontramos Jesus. Então, nesse livro Encontros e Desencontros, tem uma historinha interessante, que diz que tinha uma jovem, já estudante assim, na casa espírita há algum tempo, chamada Heloísa. Aí entrou uma aluna nova no centro, chamada Lana. Então ela resolveu estreitar os laços de amizade com Lana e foi visitá-la. Só que Heloísa tinha um problema em casa. A sua mãe, já velhinha, né, inspirava muitos cuidados, estava doente e estava num trabalho danado, até que a ponto do marido, dos filhos, até falarem assim, puxa, será que não era melhor a gente levá-la para uma instituição, para que ela fosse cuidada da melhor forma? Mas Heloísa falava, não. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nós temos a colocação, né, da piedade filial, que nós temos que cercar nossos pais, né, da melhor forma, dando-lhes tudo o que eles necessitam, principalmente nesse momento, nessa fase da velhice. Cercá-los com todas as necessidades essenciais e também nas suas frivolidades. Então, ela levava adiante aquela condição de que ela devia cuidar da mãe até o final, né? Então, Heloísa tinha essa condição e ela chegou lá na casa de Lana. Quando ela entrou, Lana estava ocupada, ela ficou aguardando. Só que ela viu que a mãe de Lana estava sentada assim, e meio cega, não percebeu que ela estava do lado. E ela ficava toda hora falando, reclamando da vida, né? E com medo de ficar sozinha. Aí, quando Lana chegou, ela falou assim, puxa, Lana, nossos velhinhos nos dão muito trabalho, né? Ela falou assim, é verdade, parece até que eles se tornam crianças depois dessa idade, né? Ela falou, mas sua mãe, ela parece que tem preocupação de ficar sozinha, você sabe por quê? Qual é o motivo disso? Aí Lana fala assim, é porque ela tem medo que nós
façamos com ela o que ela fez com a gente. Ela falou, mas o que ela fez? Ela falou assim, ela nos abandonou a todos. Éramos em 6 irmãos, eu a mais velha, e ela, depois que meu pai faleceu, ela se apaixonou perdidamente por um homem. E como ele não aceitasse os filhos, ela nos abandonou e foi embora com ele. Aí ele falou assim, então foi uma vida difícil para mim, que era mais velha, né? Tive que trabalhar em casa de família, foi difícil, mas todos nós crescemos e estamos bem, graças a Deus. Aí a Heloísa falou assim, eu com o meu conhecimento de espiritismo, mesmo assim, eu não seria capaz de perdoar, aceitar uma mulher que abandona os 6 filhos por causa de um pilantra qualquer. Aí fala bem assim, né? A Ilana diz assim, não, eu não conheço nada de espiritismo ainda, estou começando, mas no meu coração não tem espaço para ódio, para revolta contra a minha mãe, só pelo fato dela nos ter dado a vida. Então nós temos uma gratidão muito grande para com ela, e nós, depois que esse homem faleceu, ela ficou doente, ficou até cega, e nós a resgatamos, trouxemos para casa, e todos os dias nós vamos falando sempre para ela não se preocupar, que nós vamos cuidar dela. Aí então a Heloísa pegou e falou assim, realmente, eu estou diante de uma aluna mais adiantada, que é o título, né? É interessante, porque a gente vai ver que nós todos estamos ligados, né? E a mãe, né, é essa fonte perene de afetividade. E todas as famílias só mudam o endereço. Até a gente sempre brinca, né? Aquela historinha que fala, né, que quando a mãe está em casa, sempre são várias perguntas que os filhos fazem para as mães, né? Então, o filho, a filha chega e, mãe, onde está minha roupa? Mãe, o que tem para comer? Mãe, posso sair? Mãe, acho que estou doente. E são várias, né? Só citei algumas. Aí para o pai, quando chega o pai, é uma só, né? Pai, cadê a mamãe? Então, só muda o endereço, né? Mas nas famílias todas são essas frases que são colocadas. E até, inclusive, aquela série famosa aí da televisão, né, A Família Dinossauros, tem essas colocações, né, para a gente ver que é tudo igual. Aí tem aquele Baby Sauro, né, que ele fica com uma colherzinha de pau na mão, assim, aí vem o Dino, que é o pai, querer falar alguma coisa, ele, não é a mamãe, não é a mamãe, porque a mãe realmente é aquela figura, né, que une. Então, nós já passamos pelo Dia das Mães, inclusive teve as homenagens, todas as casas espíritas fazem, né, que é realmente aquela relação de gratidão com a mãe. E a gente vai perceber que na família nós temos vários tipos de família. Aliás, né, lá no Estudos Espíritas, inclusive, tem uma colocação de Martins Peralva, quando ele fala da classificação dos casamentos. Ele diz que tem aqueles casamentos acidentais, os provacionais, os sacrificiais, aqueles casamentos mais afins e aqueles casamentos transcendentais. Mas a união, né, entre homem e mulher para formar essas famílias. Então nós temos aquela família tradicional, família nuclear, que é o homem, a mulher e os filhos, mas elas geralmente, inclusive hoje, né, estão estendidas, né, ampliadas com os avós, com os tios, com os sobrinhos. Mas nós temos também a família chamada eudemonista, né, que é aquele grupo de amigos que coabitam para os laços de solidariedade. Tem a família monoparental, ou o homem ou a mulher, né, por um motivo ou outro, desencarna, então sobra para uma pessoa apenas cuidar da família. E nós temos também aquela família homoafetiva, né, ligação conjugal por contrato, ou compromisso, né, e são pessoas do mesmo sexo. Mas a família realmente é aquele momento em que a pessoa vai buscar exercitar o amor, né? Por isso que esse mês de maio é considerado o mês da família, o mês de Maria. E, inclusive, na Rádio Boa Nova, nós tivemos um encontro, o 14º encontro dos amigos da Boa Nova, e lá todos os temas foram relacionados à família, praticamente. Uma relação de gratidão com a divindade, uma relação de gratidão com a mocidade. E teve até uma historinha contada lá pelo José Carlos de Luca, antiga, todos devem se lembrar, que é um conto de Natal.
e ele fala justamente do relacionamento dentro de casa, independente dos problemas financeiros, o que acontece, e conta aquela história daquele casal que, quando chega no final do ano, né, Natal, eles queriam dar um presente para o outro. Então, a felicidade é a gente ver nos outros a alegria, né? E trabalhar dia a dia para esse bem perdurar. Ele conta que o marido, ele gostava de fumar cachimbo, né? Então, a mulher, ela queria dar para o marido um pouquinho de tabaco para ele usar, né? Que seria um motivo de felicidade para ele. Aí ela falou, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para comprar. Aí o que ela fez? Ela tinha uma trança muito grande, né? E aí ela resolveu vender aquelas tranças. Era o único bem que ela tinha, o bem mais precioso que ela tinha. Mas o que ela fez? Ela vendeu as tranças, foi um preço irrisório o que ela recebeu, mas deu para comprar o tabaco. Ela ficou toda feliz, né? Embrulhou bonitinho, esperou lá o dia para entregar, né? Aí quando chegou no dia, né? Era com aquela alegria, falou assim, olha, meu amor, eu trouxe aqui para você, né, um tabaco, né, para que você, nos momentos de lazer, possa aproveitar, né? Eu sei que você gosta muito. Eu tive que vender as minhas tranças, né? Foi uma renúncia e tal, mas eu espero que você fique muito feliz. Aí ele pega o presente, né? E ele fala assim, meu amor, mas que azar o nosso, né? Eu também queria te dar um presente, né? E eu vendi o meu cachimbo para comprar um pente, para que você pudesse pentear as suas tranças, né? Aí, logicamente, né? Era aquele momento assim que eles ficaram assim, meio decepcionados, mas perceberam que havia o amor, porque cada um queria o bem do outro, né? E por isso é que eu falei, felicidade é ver nos outros a alegria e trabalhar dia a dia para esse bem perdurar. Então, a gente vai perceber que todos os lares, né, todas as famílias, acontece isso, né? Então, há essa necessidade de perceber o lar é mais importante que a casa, né? O lar são as pessoas. Então, a capacidade de perdoar tem que estar sempre junto, né? É aquele momento em que a pessoa sacrifica o eu para que o nosso se fortaleça, sem revides, sem pirraças, né? Sempre vendo o lado positivo das pessoas, né? E é lógico, percebendo a psicologia do homem e da mulher, né? O homem, ele se deixa levar pela razão, pelo raciocínio, já na mulher é a intuição, é o sentimento, né? Então, nunca gritaram uns com os outros, a não ser que a casa esteja pegando fogo, né? Mas tem que haver justamente essa união. Então, na família, a gente vai perceber que a família e o Estado são as grandes sociedades da Terra. A família, né, que a gente considera aquela célula máter da sociedade, é a semente formadora da sociedade. E o Estado é aquela instituição que busca justamente organizar esta sociedade. Mas a gente falou que o dia 15 foi comemorado o dia de Maria, né? E Maria, para nós, é a nossa mãe. É a nossa mãe, aquela criatura realmente que estende o seu manto, né, de misericórdia para todos nós. Então, no dia de Maria, a gente se lembra de Maria lá na sua família. Desde quando ela vai lá na sua família, ela está grávida, vai visitar sua prima Isabel, e quando ela está chegando perto, assim, Isabel faz aquela colocação, aquela afirmativa que ficou famosa no mundo todo, né? Inspirando artistas, poetas, tanto assim que, a partir daquele momento, surgiu o Santificate, né? Que é aquela homenagem a Maria. Quando ela foi chegando, a Isabel falou assim, Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre. Isso aí ficou famoso. Então, Maria, mãe de Jesus, né? Junto com José e todos os seus irmãos, formava aquela família que nos serve de referência. Mas, certa vez, Jesus estava no meio dos seus discípulos e ele falou uma coisa que soou estranho para todas as pessoas, porque chegaram na porta e falaram assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, te chamando.
Mas aí Jesus falou assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem, né, entendem e praticam a vontade de Deus, a palavra de Deus. Aí todo mundo pensou: puxa, mas será que ele está assim de alguma forma desprezando a sua mãe? Mas não, ele estava dando um ensinamento maior para todos nós, um ensinamento profundo, falando desse amor universal, né, que todos nós devemos ter, porque afinal de contas somos todos irmãos. Tanto assim que quando ele estava lá na cruz, já nos últimos momentos, Maria estava aos pés da Santa Cruz, né? E ela ficava olhando para cima, né? Jesus, ele nem enxergava, porque o sangue tampava assim os seus olhos, ficava pingando, e Maria toda assim, desesperada. Logicamente, ela devia estar lembrando de Jesus pequenininho, né? Criança, todo aquele sonho que ela tinha, e de repente ele tinha que fazer a vontade do Pai, né? Era uma renúncia, um sacrifício muito grande, e chegou um momento que ela não aguentou. E ela olhou para cima e falou: meu filho, que te fizeram os homens? Né? Naquele desespero, porque ela não tinha como mudar aquele estado. E aí Jesus, num esforço supremo, ele virou e com os olhos, ele olhou fixamente para Maria e falou: mulher. E com os olhos, apontando na direção de João, que estava do lado, ele falou: mulher, eis aí teu filho. E olhando para João e fitando Maria, ele falou: filho, eis aí tua mãe. Como a demonstrar que o amor tem que ser universal. Então, depois que passou essa fase, toda essa fase do martírio, da crucificação, João adotou Maria como sua mãe e levou-a para Éfeso, onde ele iria fazer as suas pregações. E lá eles fundaram a Choupana da Santíssima, onde Maria recebia todos os desesperados, né? Todas aquelas pessoas aflitas do caminho. E ela sempre trazia assim aquela consolação. Como a casa espírita. A casa espírita é para acolher, consolar, né? E esclarecer. E todos que passavam ali na Choupana da Santíssima, ela falava: meu filho, tudo passa. Isso também passa. Então é por isso que nós temos, né? João, Maria, né? Aliás, temos aqui a Fraternidade Espírita Irmã Maria, aqui do lado já temos uma casa com a irmã, né? João Evangelista, que também nesse mês de maio comemorou o aniversário. Então estamos todos ligados. E a ligação entre mãe e filho é uma ligação muito maior, né? Estamos todos interconectados, né? Então nós temos que aprender essa condição. Nós temos que realmente buscarmos, estarmos sempre nos unindo cada vez mais. Então a escola, a família é a escola abençoada de educação moral e espiritual. É um prodigioso educandário do progresso humano. E nós temos que entender isso, né? Por isso tem até uma frase que diz assim, acho que é de Chico, e diz: ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. A sabedoria superior tolera, a inferior julga, a superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Então, por isso é que nós nos lembramos sempre que no encontro de jovens lá em Santo André, aqui em Santo André, Divaldo, né, um dos jovens chegou e falou assim: poxa, mas por que eu nasci? E qual é o meu papel naquela família? Porque ele tinha alguns problemas em casa, né? E aí Divaldo falou simplesmente: para ser feliz. Ele falou: mas por que tanta dificuldade para lidar com meus pais? Aí ele falou: não, porque seus pais também tiveram problemas com os deles, né? São choques de opiniões, né? E aí ele complementou: jovens, tenham paciência com seus pais, porque nós não nascemos onde merecemos. Nós nascemos onde temos necessidade para evoluir. Nascemos onde podemos ser mais úteis. Então, cada um de nós no lar devemos corresponder às expectativas. Então, quando nós falamos do choque de opiniões, é por isso que Gandhi, certa vez, ele falou, né? Se o choque de opiniões fosse problema para a briga, para a animosidade,
Eu e minha esposa, minha mulher, seríamos inimigos jurados uns dos outros. Porque Gandhi e a mulher tinham pensamentos diferentes, né? Tinham princípios diferentes. Então, essa necessidade que temos. Tem aquela frase que dizem que é de Chico, outros falam que é Hamed também, acho que se inspirou nessas frases, que diz assim: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, teus amigos, são as almas que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, tu recolhes, tu eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Por isso, não reclames e nem te faças de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, família. Família é isso, né? Nós temos que entender. Tem até uma frase que eu vi esses dias que diz assim: quando você estiver sozinho, vigie os teus pensamentos. Quando você estiver com a família, vigie a tua tolerância. E quando você estiver na sociedade, vigie a tua língua. Ou seja, é a prudência, né? Prudência no pensar, prudência no falar, prudência no agir. Joana de Ângeles, ela lançou um livro que fala sobre família, chamado Constelação Familiar. E ela fala, né, que o destino da sociedade está indissoluvelmente ligada ao da família, pois esta constitui a base, o alicerce, onde se inicia a experiência da fraternidade universal. E ela falou que ela usou esse termo, esse título, né, constelação familiar, para lembrar dos astros, né, de todo o sistema. E ela falou assim: então, o Sol seria o homem, a Lua seria a mulher, e os filhos seriam, então, todos os astros que estão em volta. E é claro que também existem os outros asteroides, né, que seriam vizinhos, familiares, né? A família, então, é essa célula, né? Essa célula básica da sociedade. Mas esse título, Constelação Familiar, também é um método terapêutico criado pelo Bert Hellinger, né? Ele até faz assim alguns estudos, e ele diz lá, as pessoas que tratam disso, que se resolve até muitos problemas familiares, né? Lembrando dos antepassados, toda a relação que existe, né? Desde avós, né? Os pai, mãe, filhos, e muitos dos problemas são... Então, é um título, um tema usado para também esse método terapêutico, né? Foi até aquele programa da Kátia Fonseca, foi uma pessoa lá, um especialista, explicar isso daí há algum tempo atrás, né? Então, eles dizem até que essa constelação coloca em ordem as coisas, né? Às vezes é alguma coisa que ficou pendente ali, ou de encarnações passadas, e eles conseguem, de alguma forma, trabalhar, né, com essa terapêutica. Então, mas Joana de Ângeles se utilizou disso, né? Agora, falando de família, a gente vai sempre se lembrar também daquela colocação, né? A mãe, os filhos, mas Khalil Gibran Khalil, depois que ele, naquele livro O Profeta, né? Ele vem e fala um monte de coisas, né? Para as pessoas. Fala de todos os assuntos. Fala da família, disso, daquilo, mas ao final vem uma mulher com o filho no braço, né? E fala assim: profeta, fala para nós sobre os nossos filhos, né? Aí
ele olha para a mulher e fala assim: vossos filhos não são vossos filhos, eles são filhos da ânsia de viver por si mesmo. Eles vêm através de vós, mas não vos pertencem. Podeis lhe dar a guarida, a casa, a comida, mas não os vossos pensamentos, porque eles pensam por si só. Então ele faz várias colocações assim, né? Como a dizer que os espíritos que estão sob nossa responsabilidade, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, enfim, são espíritos também, né? São filhos de Deus, são espíritos. Tem até um livro do Hermínio Correia de Miranda que chama isso, né? Que é nossos filhos são espíritos. Então é por isso que nós vamos sempre falar da família, né? Aliás, se a gente for ler todos os livros sagrados, nós vamos ver sempre que se fala da genealogia, né? Da árvore lá de Jesus e de todos os grandes missionários, dada a importância que todos nós temos que entender sobre a família. Na década de 80, a Federação Espírita ela lançou uma campanha falando assim: a família, né? O melhor lar ainda é a família. Era uma mensagem de Emmanuel que eles pegaram só o comecinho, né? Para trazer o quê? Um complemento, né? Ou seja, uma necessidade de se fazer uma campanha permanente do Evangelho no lar, dada a necessidade que havia realmente de todos. Até hoje continua. Hoje, o Evangelho no lar e no coração é uma campanha permanente, tanto da USE quanto da Federação Espírita. Então, nós vamos perceber essa necessidade que temos. E lá, ele falava assim: comece pelo começo. O que seria? Começar a estudar o Pentateuco kardeciano, né? Estudando todos os livros de Kardec, ou seja, começar pelo começo para entender isso tudo. E nesse momento, quando a Federação lançou, eles colocaram outro slogan, né? Distribuíram um monte de folder para todos, né? Que era chamado assim: família, vamos apertar mais este laço. Então há sempre essa necessidade, né, de apertarmos esse laço, para que nós possamos realmente perceber a necessidade de estarmos sempre harmonizados na nossa família. A época hoje, nós passamos por problemas de turbulência aqui no Brasil, né? Muito desemprego, né? Mais de 11% de desempregados, e isso reflete na família, traz muita desestruturação, muita dificuldade, muitos problemas, né? A gente sabe, tem até um provérbio chinês que diz assim, que 100 homens podem construir um acampamento, mas é preciso uma mulher para construir um lar. E hoje a gente vê o desespero de muitas mães, né, com os problemas que surgem. E por isso que se fala, né, eu estou lembrando por causa dos encontros que nós tivemos da Jornada da Mulher Espírita, ou Jornada da Mulher, onde foi falado isso, né? A desestruturação das famílias é justamente por causa dos sujos problemas, né? Então, hoje, muitas das famílias são assim, elas dependem ou de uma pessoa que está aposentada, ou de um jovem que está começando no primeiro emprego. Por quê? Porque há muito problema na sociedade em si, nos governos, né? Então, essa dificuldade ela vai refletir na família. E a família tem que se unir, né? Todos têm que se unir para realmente saírem dessa situação. Mas nós percebemos que há necessidade de mantermos esse clima de vigilância, de oração, para que nós possamos realmente entender que é só na família que nós vamos realmente buscar o nosso aprimoramento, a nossa transformação. A doutrina espírita fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, a melhor escola ainda é o lar. Nós temos que fortalecer esses laços e realmente buscarmos essa nossa transformação. Por isso que nós lembramos, né, lei de sociedade, laços de família, lei de igualdade, lei de solidariedade, né? Nesse momento em que há esses problemas, né, de desemprego e tudo mais, a solidariedade tem que se fazer presente. E a caridade, né, que é justamente colocar esse amor em movimento muito mais. É por isso que
ela está sempre presente, né? Lá na doutrina espírita nós encontramos, fora da caridade não há salvação. Tem até uma mensagem que nos fala André Luiz, lá no livro Sinal Verde, ele fala assim, no recinto doméstico. Mais ou menos ele diz assim, bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os seus entes queridos. E aí ele vai falando, né? Em matéria de doença, fale estritamente o necessário. Utilize os pertences caseiros sem causar problema a quem quer que seja. Se você tem pressa em sair, atenda ao seu regime de urgência sem causar problemas, aborrecimentos a quem fica dentro do lar. Então a gente vai perceber que isso é maior, é claro, né? Depois vocês podem dar uma olhadinha, mas a gente vai perceber que há dentro de nossas casas essa necessidade, né? Porque todos nós estamos ali, são espíritos simpáticos e espíritos antipáticos, né? Nós estamos ali para nos reconciliarmos, para realmente estreitarmos esses laços e buscarmos realmente essa nossa transformação moral que nos fala a doutrina espírita. Então, nós nos lembramos dessa colocação da caridade. Caridade, bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. E diz Joana de Ângeles, o amor, né, que é o amor que tem que estar sempre dentro de nossos lares, o amor é a alma da vida e a caridade é a vida da alma. Caridade é justamente colocar esse amor em movimento, para que a gente consiga, né, entender os nossos relacionamentos. Foi falado também, num dos encontros da Jornada da Mulher Espírita, sobre os desafios da família moderna, né? Diante da era tecnológica, né? Onde a pessoa tem um celular, um iPhone, coisa parecida. Então, aquele aparelho, muitas vezes, eles aproximam as pessoas que estão distantes, mas separam as pessoas que estão mais próximas, né? Mas são as modernidades, é o progresso, é isso que surge para nós. Mas quem é que não utiliza, né, esses aparelhos quando o filho está longe, né? Quando o filho está em algum outro local, a pessoa consegue já saber, está acontecendo assim e tal, já facilita, né? Mas é a família. E, finalizando, nós podemos nos lembrar, então, reforçar essa colocação da caridade e lembrar uma mensagem, para encerrarmos a presente exposição, uma mensagem de Irene de Souza, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e ela fala dessa situação de caridade que nós devemos sempre ter. E nesse momento em que a solidariedade, né, a assistência social que os centros espíritas tanto oferecem, né, para essas famílias em dificuldade, fazendo com que se equilibre um pouco mais essa balança, né, da miséria social, porque tantas pessoas necessitando e tantas pessoas, muitas vezes até tendo, né, o supérfluo, e outras não têm nem o necessário. Então, existem as cestas básicas, as sacolinhas, para ajudar. É a solidariedade, é a caridade, é a assistência social que nas casas espíritas se faz presente. Em todas as casas espíritas nós temos, e isso ajuda aquelas famílias mais carentes, né, da comunidade. Então, a mensagem que Irene de Souza nos traz é a seguinte: Deus te abençoe o gesto de carinho, alma da caridade branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome que trazes cada dia aos cansados viajores da agonia que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada com que vestes contente a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa da esperança, que abres a sós sem que ninguém te espreite, para a gota de leite destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol, com que envolves em doce cobertura os cansados viajores da amargura que vivem à distância do sol. Deus te abençoe por onde fores e te conserve as luzes, em que apagas, removes ou reduzes os problemas, as dores, as aflições. Deus te abençoe a fala humilde e santa com que aplacas a ira, do escárnio, da calúnia, da mentira, na frase
que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome ressoe pleno de amor profundo, e por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde e te abençoe. Então, que Deus nos abençoe também esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas, sobretudo, pela prática do Evangelho de Jesus. Que assim seja, um bom final de semana para todos e que possamos realmente nos fortalecer os laços da família, né? E que a Fraternidade Espírita Irmã Maria seja abençoada, todos os seus dirigentes, trabalhadores, voluntários, toda essa família, neste mês de maio, em que comemoramos, né, o Dia das Mães, o Dia de Maria, o Dia da Família. Muita paz para todos.